Eu vou ler especificamente apenas o verso 16 com vocês nesta tarde. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lerei novamente para os irmãos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. Senhor, usa a minha vida, dá-me a Tua graça, Tua sabedoria, Teu poder para nesta tarde trazer essa reflexão, essa meditação da Tua palavra para a vida dos meus irmãos. Esta meditação que abençoa a minha vida, que alimentou a minha alma, que possa também, ó Deus, abençoar a vida dos meus irmãos nesta tarde. Que o Senhor possa nos transformar, nos santificar e nos alimentar por meio da Tua santa, bendita palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Ilumina a nossa mente para podermos compreender a Tua vontade nesta tarde, Senhor. E que Teu povo possa sair daqui abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Nessa vida, se você parar para pensar, nós todos os dias fazemos algumas coisas sempre. Por exemplo, nós sempre, quando acordamos, escovamos os dentes. Quando nós acordamos, alguns tomam banho, em seguida tomam café, vai trabalhar. Todos os dias nós almoçamos. Alguns lancham de tarde. A maioria de nós janta. Alguns tomam banho à noite. Quando chega no trabalho, é de praxe a gente tomar banho. Né, reverendo? Alguns têm problema com banho. Mas o normal é tomar banho antes da gente se deitar. Depois que a gente janta, a gente escova os dentes. Então você percebe que existem sempre coisas que fazemos todos os dias, sempre temos que fazer isso. Pois bem, e com relação à vida espiritual? O que nós sempre temos que fazer? O que temos que fazer todos os dias da nossa vida para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável na presença de Deus? É isso que o apóstolo Paulo apresenta aqui aos Tessalonicenses, diante da sua situação, que era uma situação de ameaça, de oposição, de perseguição. Os Tessalonicenses viviam debaixo de uma grande pressão, sofriam perseguições, lutas, dificuldades, por causa da sua fé em Jesus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele começa a apresentar para os Tessalonicenses algumas exortações, algumas coisas que eles deveriam fazer para que eles pudessem manter uma vida espiritual saudável, equilibrada na presença de Deus. E uma das coisas que Paulo exorta a igreja a fazer está aí no verso 16 que nós acabamos de ler. E você vai ver que ele apresenta 3 práticas que nós temos que realizá-las todos os dias da nossa vida, que infelizmente, se nós não atentarmos para essas práticas, nós podemos negligenciá-las e isso pode desencadear um problema na nossa vida espiritual. Eu queria então apresentar para vocês o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, sem negligenciar essas atividades, porque elas são essenciais, são importantes para a nossa vida espiritual. E a primeira delas é nos alegrar. Todos os dias nós devemos nos alegrar. Porque o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre. Ele não está dizendo aqui que eu tenho que me alegrar por causa de uma situação agradável, favorável. Mas ele diz que a minha alegria ela tem que ser contínua. Ela tem que ser sempre. Sempre eu tenho que estar me alegrando na presença de Deus, mesmo que eu venha viver momentos difíceis na minha vida. Olha o que ele diz aí no texto que nós acabamos de ler. Alegrem-se sempre.
Será que isso é possível, pastor? Eu me alegrar sempre, estar sempre alegre, apesar dos problemas que eu enfrento diariamente? Sim, é possível. Se nós seguirmos aqui alguns princípios, algumas verdades que a palavra de Deus nos apresenta, é possível você se alegrar, apesar dos problemas que você passa na sua família, as dificuldades financeiras que muitos de nós enfrentamos, às vezes os problemas de saúde que nós temos, às vezes a dificuldade que temos para viver, ainda assim é possível a gente se alegrar. E eu quero aqui então mostrar para vocês aqui por que nós devemos nos alegrar sempre. Primeiro motivo é porque a alegria é fruto do Espírito. Se você ler comigo o versículo 22 e 23 de Gálatas capítulo 5, você vai tomar conhecimento disso. Olha o que diz o texto aí. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Paulo diz assim para os Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor e o que mais, gente? Paz, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, como está na versão NVI. Mas aqui na versão NVI, o próximo fruto depois do amor é a alegria. A alegria, meus irmãos, é um fruto do Espírito Santo que é gerado em nós que somos cristãos. Então é uma alegria que provém do Espírito, não provém de uma circunstância, provém do próprio Espírito Santo. É Ele que produz essa alegria no nosso coração. Então esse é o primeiro motivo, a alegria, ela é fruto do Espírito Santo. Segundo, a alegria no Espírito é uma das características do reino de Deus. Todas as pessoas que vivem no reino de Deus, uma das principais características é a alegria. Olha o que diz Paulo aí em Romanos, no capítulo 14, verso 17. Romanos, capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repare, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os cidadãos do reino de Deus são pessoas alegres, que vivem alegres, que têm alegria, uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo. O reino de Deus não é opressor. Amém, meus irmãos? O reino de Deus, irmãos, habita justiça, tem paz, tem alegria. O reino dos homens podem oprimir, mas o reino de Deus não. Você tem prazer de estar no reino de Deus, de estar debaixo do domínio de Deus, de estar debaixo do governo de Deus. E o fato de Deus nos governar, isso produz em nós uma alegria, porque nós sabemos que estamos debaixo de um governo que é justo, que é poderoso, que é cuidadoso. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos cidadãos do seu reino. E quem crê nisso, diga amém. E a outra razão, meus irmãos, é que a alegria, ela deve ser no Senhor, não nas circunstâncias, não na sua família, não no seu trabalho, não na sua intelectualidade, não na sua competência, mas no Senhor. Ele é que tem que ser a razão da nossa alegria. E quando Ele é a razão da nossa alegria, então sempre nós estaremos alegres. Nós, quando tiramos o foco de Cristo e começamos a olhar para os problemas, então certamente nós vamos começar a viver ansiosos, vamos começar a ter medo, vamos viver inseguros, sentimentos negativos vão começar a surgir no nosso coração, porque tiramos o foco do Senhor. E Paulo escreve para os Filipenses, e uma das palavras que mais se destaca na carta aos Filipenses é a alegria. E ele diz então aos Filipenses no capítulo 4, verso 4. Acompanhem comigo na sua Bíblia, por favor. Eu disse que a alegria deve ser no Senhor. Paulo diz, Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Sabe quando Paulo escreveu essa carta? Numa prisão. Ele não estava livre. Ele estava preso por causa do Evangelho. O lugar onde ele estava preso não era um lugar agradável, meus irmãos. Era um lugar que gerava medo, preocupações. Mas ele sabia que a igreja estava se desenvolvendo, estava cumprindo a sua missão. E apesar dos problemas que ele enfrentava pessoalmente, e apesar das lutas que a igreja também travava, ele escreve essa carta dizendo para essa igreja: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas se você voltar a sua atenção para o Senhor, você vai se alegrar. Se você voltar o seu foco para o Senhor Jesus, Ele vai alegrar o seu coração. Seu filho pode te trazer decepção. Seu cônjuge pode te frustrar. Seu chefe pode te trazer decepções, tristezas, opressões. Mas o Senhor Jesus, e só o Senhor Jesus, é que pode realmente alegrar o nosso coração. Então olhe para Ele. Está difícil os dias para você? Olhe para o Senhor. Volte-se para o Senhor, porque se você ler os Salmos, você vai descobrir que há alegria plena na presença do Senhor. Toda pessoa que está na presença de Cristo, por mais difícil que sejam os seus dias, ela pode desfrutar da alegria que vem da presença de Deus. Por isso Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Quantos entenderam? Digo amém. E eu vou mais longe, para provar para você que a nossa alegria não depende de uma situação favorável. O apóstolo Pedro escreve para todas as igrejas da sua época, na primeira carta, no capítulo 4, verso 13. E ele vai nos mostrar que a alegria é a reação que nós devemos ter quando sofremos por causa de Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que está sofrendo perseguição, oposição, desprezo, rejeição, humilhação, porque é crente, porque se converteu, porque agora é de Jesus, porque agora é Bíblia, porque agora é fanático, porque é conservador, porque é fundamentalista. E aí você sofre rejeição no seu trabalho, sofre rejeição na faculdade, sofre rejeição na escola, sofre rejeição até dentro da sua casa porque você é cristão. Escute então, leia este texto comigo e veja o que o texto diz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 13, Pedro disse o seguinte: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Quantos entenderam esse texto? Digam amém. Está vendo, irmão? Olha o que Pedro disse: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. O que é participar dos sofrimentos de Cristo? É sofrer por causa dele. É sofrer porque você prega o Evangelho, porque você vive o Evangelho. É sofrer porque você obedece o Evangelho, porque Cristo é teu Senhor. Então, à medida em que você vai sofrendo por causa dele, você vai se alegrando por esse motivo. Está vendo, irmãos? É uma honra nós sofrermos por causa de Jesus. Se somos ultrajados por causa dele, louvado seja o Senhor por isso. Razão de alegria, porque nós estamos no caminho certo. O mundo nunca amou Jesus, nunca amou seus seguidores e nunca vai amar. E uma coisa é certa, meus irmãos: se estamos no caminho do Senhor, se estamos servindo ao Senhor, o mundo vai nos perseguir. E isso é um motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Então, você compreende agora porque Paulo disse aos Tessalonicenses: alegrem-se sempre? É por esses motivos. Mas além disso, nós vamos ver também no texto que nós acabamos de ler que devemos sempre orar. Temos que sempre nos alegrar e temos que orar sempre. E é isso que Paulo diz aos Tessalonicenses aí
na primeira carta do capítulo 5, verso 16. Ele diz: alegrem-se sempre, orem continuamente. A sua versão deve ser orar sem cessar, não é isso? Pois é. Então eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes aí que está nesta parte do texto. Primeiro, oração não é sugestão. Oração não é uma opção. Orar é um mandamento. Paulo diz: orai sem cessar. O verbo está no imperativo. Ele não está sugerindo aos cristãos a orar, ele está ordenando os crentes a orar. É um dever nosso orar. É uma responsabilidade nossa orarmos, meus irmãos. Orar é um mandamento bíblico que às vezes nós negligenciamos. Orar, você não deve orar quando você tiver a fim de orar, você tem que orar. Você precisa orar. Eu preciso orar. Todos nós temos que orar. Se alguém diz que é cristão e não ora, tem um grande problema com essa pessoa. Aí você já começa a perceber que a vida espiritual dela não está bem. Porque um crente saudável, ele ora. E ele não ora de vez em quando, ele ora sempre. Porque ele sabe que depende de Deus. Ele precisa de Deus. E ele sabe que para Deus agir na vida dele, ele precisa orar. Por isso ele ora sempre. Mas às vezes nós vivemos a nossa vida como se parece que Deus não existisse, ou como se não dependêssemos de Deus, e é por isso que muitas vezes nós não oramos. Mas Paulo diz: orem continuamente. E esta oração, meus irmãos, ela deve ser persistente, perseverante. Por isso o Senhor Jesus contou uma parábola que eu gostaria de ler para vocês agora, que está lá em Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, só para você entender por que Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses: orar continuamente, orar sempre. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, diz o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, repare, com que propósito? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha o propósito pelo qual Jesus contou essa parábola: para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele como, gente? Dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Repare então que Jesus conta a história de uma viúva, de uma mulher que precisava de uma ação de um juiz. Ela queria justiça, mas esse juiz era um juiz negligente, irresponsável, não levava a sério o seu trabalho, não se importava com os homens. Mas esse juiz, por ser tão importunado por aquela mulher, de sempre estar ali pedindo: julgue minha causa, julgue minha causa, julgue minha causa. Todos os dias ele batendo na porta daquele juiz: por favor, Senhor, julgue minha causa, eu preciso de justiça, eu preciso que o Senhor resolva esse caso para mim, por favor, me ajude. Pela sua importunação, pela sua perseverança, aquele juiz iníquo faz justiça na vida daquela mulher. E Jesus disse: se aquele juiz injusto respondeu àquela mulher
Deus com certeza vai responder. Mas é necessário perseverança, persistência. Por isso Paulo diz aos Tessalonicenses: orem continuamente, você não pode desistir. Você tem que continuar orando, pedindo, clamando. Quantos entenderam, digo amém. E Tiago, ele escreve a sua carta falando a respeito da oração de Elias, que além de ser uma oração fervorosa, foi uma oração também persistente, para mostrar para os seus leitores como que vale a pena você perseverar na oração e ser persistente na oração. Eu quero então agora ler com vocês o primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41 até o verso 44. Jesus contou uma história, uma parábola, para mostrar aos seus discípulos que eles deveriam perseverar em oração e não desanimar. Aí no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41, e os versos seguintes, diz o seguinte: todos acharam? E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, hoje já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está lá se levantando do mar. Então Elias disse: vades e Acabe, prepare o seu carro, desça antes que a chuva o impeça. Por 7 vezes Elias pediu ao seu servo para olhar como é que estava o tempo, o clima. E antes de chover, esse homem orou. Durante 3 anos e meio, não chovia em Israel, pela profecia de Elias. Mas ele disse para o rei Acabe, um rei idólatra, um rei ímpio: olha, vai embora porque vai vir uma chuva pesada aí. Eu já estou ouvindo já barulho de chuva pesada. E quando Acabe pega o seu caminho, Elias sobe o Monte Carmelo, dobra os joelhos e começa a orar. Ele pergunta: está vendo alguma coisa no céu para o seu servo? Estou vendo nada. Volta a orar e fala de novo para o servo: está vendo alguma coisa? Não. Volta a orar. Está vendo alguma coisa? Não. Volta a orar. Está vendo alguma coisa? 7 vezes assim, irmãos. Quando o servo disse: estou vendo lá longe, bem distante, uma pequena nuvem. Pode falar para o rei Acabe, para ele ir para o seu palácio, porque vai chover muito. Ele é um exemplo de um homem que perseverou em oração. É um exemplo de alguém que teve a resposta da sua oração, porque foi perseverante. Quantas vezes você precisa orar por uma causa? Não sei. O tempo necessário até você receber a resposta de Deus. Amém, meus irmãos? O importante é você orar. E por fim, meus irmãos, veja, eu preciso me alegrar sempre, todos os dias eu tenho que me alegrar. Todos os dias eu tenho que orar. Mas também todos os dias eu tenho que ser grato a Deus. Eu tenho que dar graças ao Senhor. Eu preciso expressar o meu agradecimento a Deus. Isso é uma prática contínua na vida do cristão. Alegria, oração e gratidão. E é o que Paulo vai falar para a gente agora aí. Olha o que ele diz no verso 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu chamo agora a sua atenção para essa última parte do texto, do verso 16, onde Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias. Note, meus irmãos, em que circunstâncias você e eu devemos ser gratos a Deus?
Em todas as circunstâncias. Quando você está bem, dê graça. Quando você não estiver bem, dê graças. Quando você estiver com dinheiro, dê graças. Quando você estiver sem dinheiro, dê graças. Quando você estiver com saúde, dê graças. Quando você estiver enfermo, dê graças. Quando tudo estiver indo bem, dê graças. Quando tudo estiver indo mal, dê graças. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. Talvez a sua família não esteja do jeito que você gostaria que ela estivesse. Dê graças a Deus pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo filho que Ele te deu, pela filha que Ele te deu, pela esposa que Ele te deu, pelo marido que Ele te deu. Dê graças ao Senhor. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor foi generoso conosco e nos deu uma família. Dê graças ao Senhor pela sua família. Louve a Deus pela sua família. Dê graças a Deus por tudo aquilo que você tem. Sua casa, suas roupas, os alimentos, o automóvel que você tem. Dê graças ao Senhor. Agradeça a Deus. E quando as coisas estiverem esquisitas, quando as coisas não acontecerem como você planejou, dê graças também. Mas como, pastor, dê graças? Como assim dar graças ao Senhor? Mesmo quando as coisas estão indo de uma maneira que eu não queria. Você precisa lembrar, meu irmão, uma verdade. A verdade que Paulo revela para nós em Romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida vão cooperar para o nosso bem. Porque Deus, Ele age em todas as coisas. Isso você aprende quando você estuda sobre a providência divina. Deus está governando todas as coisas. Deus está agindo por meio de todas as coisas para cumprir o seu bom propósito na vida dos seus filhos. E por mais que você viva um momento desagradável na sua vida, Deus está no controle dessa situação. E ainda que seja uma situação desagradável, ruim para a sua vida, Ele é poderoso para transformar isso em bem para você. Como Ele fez na vida de José, que sofreu nas mãos dos seus irmãos, que foi vendido como escravo, que viveu como escravo durante alguns anos. E tudo aquilo, irmãos, era um pesadelo na vida dele. Mas ele foi paciente, ele foi perseverante, ele foi leal, ele foi fiel ao Senhor. E no tempo de Deus, a coisa mudou. Deus transformou todo aquele mal que os seus irmãos geraram na vida de José em bem. É o que você vê lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, se não me falha a memória, saindo da boca de um jovem que sofreu tremendamente na mão dos seus irmãos. Ele reconhece, irmãos, que Deus sempre estava no controle de tudo. E quando você tem essa convicção, Deus está no controle da nossa vida, no controle de tudo, você então pode dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Isso vai requerer, obviamente, de nós uma coisa chamada fé. Só isso. Fé. Uma porta se fechou. Graças a Deus. Não era para ser. Não era o que Deus queria. Deus tem outra coisa melhor para mim. Talvez eu não estava preparado. Talvez não seria bom para mim. Graças a Deus. Seja o que Deus quiser. E vai ser o que Deus quiser. É assim, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Nós devemos dar graças em qualquer circunstância. Mas Paulo vai dizer aos Efésios que nós devemos dar graças por todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias você tem que ser grato a Deus. Agora, sente essa. Por todas as circunstâncias, nós temos que também ser gratos a Deus. E é o que Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, verso 20. Acompanhem comigo na sua Bíblia, por favor.
Efésios capítulo 5, verso 20, na NVI diz assim: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus. Como é que está na versão revista atualizada, reverendo Jefferson? Irmãos, como é que está aí, escrito aí? Efésios capítulo 5, verso 20. Na NVI está: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, reverendo. Está vendo? A sua versão também está por todas as circunstâncias, por todas as coisas. Não é, repare, não é em todas as circunstâncias, é por todas as circunstâncias. Nossa, irmãos. É forte essa, né? Mas é isso que nós temos que fazer. Por todas as circunstâncias, nós devemos dar graças ao Senhor. Para nós, pastores, dar graças quando nós recebemos novos membros é uma maravilha fácil. Mas quando perdemos membros, é mais difícil. Mas ainda assim nós temos que dar graças. Quando ganhamos almas, é uma facilidade dar graças. Mas quando a gente toma conhecimento de que alguém se afastou de Cristo, é difícil, irmãos. Por todas as circunstâncias, nós devemos dar graças. Um exemplo disso é Jó. Um homem próspero, rico, tinha tudo aquilo que uma pessoa na sua época gostaria de ter. Um homem temente a Deus, pasmem vocês, ele tinha tudo para não ser leal a Deus, por ser um homem tão próspero, tão rico. Não havia ninguém tão rico como Jó. Tinha bens, patrimônio, tinha animais, tinha uma família maravilhosa, muitos filhos. Ele poderia, com muita facilidade, se esquecer de Deus. Mas ele era leal a Deus, temente a Deus, justo aos olhos de Deus. E de uma hora para outra ele vê tudo se perder na sua vida. Ele perde todos os seus bens. Num dia, numa tragédia, ele perde todos os seus filhos. E quando ele recebe a notícia de que seus filhos haviam morrido numa tragédia, ele rasga suas vestes em sinal de luto, de tristeza. Mas ele diz assim: nu eu vim a esse mundo, e nu eu vou sair desse mundo. Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que o diabo pensava que ele ia blasfemar contra Deus, ao perder tudo que ele tinha, Jó reconhece a soberania de Deus na sua vida, ao ganhar e ao perder. Então ele diz: ele me deu, ele tomou, ele tem todo o direito, foi ele que me deu, ele pode tomar, tudo é dele, tudo pertence a ele, sou apenas um mordomo, um administrador daquilo que ele coloca nas minhas mãos. Se ele levou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não perdeu só um filho não, irmãos, ele perdeu todos os filhos num dia só. Ele disse: Deus me deu, Deus levou, louvado seja Deus. Não surtou, não xingou, não blasfemou, não murmurou, não reclamou, não questionou, ele só louvou a Deus. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é dar graças por todas as circunstâncias. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó Deus, rogamos a Ti nessa tarde, que nos ajude
a nos alegrar sempre no Senhor, a orar continuamente e a sermos gratos sempre ao Senhor. Que a nossa alegria esteja no Senhor. Que possamos, ó Deus, entender por meio da Tua palavra que temos necessidades de orar. Precisamos orar, porque dependemos do Senhor. Existem coisas que só vão acontecer mediante uma intervenção Tua. E para isso, ó Deus, nós precisamos orar. Ó Deus, nos ajude a sermos gratos ao Senhor em todas as circunstâncias, como Jó. Nos ajude, Senhor, a sermos adoradores quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Fale com os meus irmãos, mais do que eu falei. Que o Espírito Santo possa estar, ó Deus, trazendo à mente dos meus irmãos estes textos que nós acabamos de ler. E que eles sejam motivações suficientes para que eles possam, ó Deus, agir como o apóstolo Paulo nos exorta, ó Deus, nessa passagem que acabamos de ler. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, pelo convite que recebi de estar aqui, junto com os meus irmãos nesta segunda-feira. Obrigado pela presença dos meus irmãos. Agradeço a Ti, ó Deus, pela primeira igreja presbiteriana em Juiz de Fora, pela vida do pastor Eloy, da sua família, do reverendo Jefferson, da sua família, do reverendo Felipe, da sua família, do conselho desta igreja, dos diáconos e de todos os membros. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por meio desta igreja. Obrigado, Pai, por cuidar desta igreja. Obrigado, Senhor, por estar no controle desta igreja e das demais igrejas presbiterianas daqui de Juiz de Fora. Obrigado, meu Pai, porque durante todo esse período da pandemia, o Senhor cuidou de nós. Louvado seja o Teu nome. Pelos ganhos que tivemos, pelas perdas que tivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, reverendo Gerson, pelo convite. Deus abençoe.